Pastor Walter Miranda de Oliveira. Daqui a alguns instantes estarei trazendo uma palavra sobre o povo de Israel, a Igreja do Senhor e a obra de Deus no tempo do fim. Se você quiser nos acompanhar, será uma honra. Olá, eu, Pastor Walter Miranda de Oliveira. Queridos, amados irmãos, conectados conosco aqui na página Ija Igreja em Jardim Alcântara no Facebook, nós pretendemos, com a graça do Senhor nosso Deus, abordar um assunto que pouco se fala quando nós falamos a respeito da obra bíblica da restauração de tudo. Pouco você encontra no presente falando sobre isso.
E nós queremos abordar esse assunto com a graça do Senhor nosso Deus, para abençoar, despertar, trazer luz, iluminar e dar a cada um, aos que precisam na realidade, um pouco de reflexão, oportunidade de se aprofundarem numa reflexão para a realidade dos fatos, das grandes realizações de Deus, dos grandes projetos de Deus, principalmente para com o seu povo no tempo do fim, que é a sua igreja. Nada pode negar que estamos bem perto da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando. É uma mensagem que precisa ribombar nos céus das nações, no teto das nações, das famílias, dos povos, porque tudo nos apresentam, todas as coisas nos apresentam, na realidade, que esse Jesus que eu anuncio, prego, desde que fui ordenado ao Ministério da Palavra, em 25 de dezembro de 1973, é real e é incontestável a sua volta, e isso prego, estarei pregando sempre. E hoje, nesta oportunidade que você está conectado comigo, eu gostaria até que você espalhasse essa notícia aí, que ela é muito importante para os seus irmãos, para pastores, para amigos, para servos de Deus, deste assunto sério, glorioso, que nos leva a uma reflexão sobre o povo de Deus, sobre o Israel e sobre a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor nosso Deus e nosso Pai. Queremos te agradecer por este momento que tu nos dás e pedimos a bênção do Senhor para que possamos trazer uma palavra de bênção e nos situarmos na história do teu povo de Israel, e chegando a este tempo, quando estamos quase que findando a igreja, dando um adeus para as nações, porque Jesus Cristo está voltando. Dá-nos aqui a capacidade, dá-nos aqui a iluminação, dá-nos aqui o entendimento e abençoando aqueles que porventura nos acompanharem agora ou depois de uma gravação, e que eles sejam poderosamente afetados, sim, Senhor, pela tua presença e bênção, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, queridos, vamos aqui prosseguindo. Eu quero falar para vocês sobre esses assuntos que são de suma importância para nós e para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui um texto bíblico, eu vou ler um texto que pouco se lê, e não vai ser no Novo Testamento, vai ser no Primeiro Testamento, a Primeira Aliança, conhecido como Velho Testamento, livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 1 e 2. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para o fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Que Deus aplique essa porção do livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 e 2, nos nossos corações. Eu quero chegar à obra de Deus no tempo do fim, mas eu quero retroagir no tempo para mostrar que Deus chama a atenção para nós nos lembrarmos. Ele falou para a nação de Israel para não se esquecessem, te lembrarás do caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Ou seja,
Deus queria que o povo que caminhou 40 anos pelo deserto, ao entrar na terra prometida, jamais se esquecessem dos feitos de Deus, da trajetória no deserto, 40 anos, os sinais de Deus, as grandes realizações de Deus. Não se esquecesse do mar vermelho que foi aberto, não se esquecesse da rocha que saiu água, de toda aquela grandeza de excelência na ação de Deus para um povo de mais de 1.500.000 pessoas caminhando, saíram do Egito com mão forte e poderosa, conduzidos numa liderança humana levantada por Deus, que foi Moisés, e para chegar à terra prometida. Mas Moisés, ele ficou no meio do caminho, e Josué foi o sucessor de Moisés para levar o povo à terra prometida. Mas a palavra de Deus, Deus é fiel. Israel, desde Jacó, que quando Deus começou a chamar, disse: teu nome não será Jacó, mas Israel. Desde Jacó e Israel até os tempos do nascimento do Senhor Jesus Cristo, Israel sempre foi uma nação trabalhosa. E Deus, com os seus projetos, com as suas promessas, porque Deus é fiel. E o que Deus estava falando para essa nação, para não se esquecesse das tremendas e poderosas ações e realizações de Deus. Uma coisa que eu vou dizer agora, você destaque ela aí, ó. O diabo sempre procurou sufocar, abafar, matar o passado glorioso de Deus na vida do povo dele, da nação de Israel. O diabo sempre trabalhou para matar, sufocar, aniquilar, de uma vez por todas, o passado glorioso da obra bíblica da restauração de tudo nesses tempos que nós estamos vivendo. E a nação de Israel estava embaixo de promessas. Deus queria fazer de Israel uma nação missionária, para que ela fosse bênção para todas as nações ao seu redor. Se nós examinarmos cuidadosamente as Escrituras, vamos ver que essa foi sempre a intenção e a vontade de Deus. Mas Israel tinha muita dificuldade, toda a nação, de entender essas realizações de Deus, que vinham de maneira clara para que o povo absorvesse isso, para que os líderes, os profetas, os príncipes, os sacerdotes, os reis, passassem essa grandeza de ação para toda a nação. Mas Israel sempre se mesclava, servia a Deus, tinha hora que se misturava com nações pagãs, em vez de adorar ao único Deus, passava a adorar as nações, os ídolos das nações pagãs, isso sempre trazendo prejuízo, e Deus sempre com paciência com essa nação. Mas Deus foi conduzindo tudo de maneira triunfal, gloriosa, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque na mente de Deus, de um Deus eterno, desse Deus onisciente, onipresente e onipotente, estava para chegar até o nascimento do Senhor Jesus Cristo, como aconteceu. E Deus queria fazer de Israel essa nação, para abençoar as demais nações. Israel sempre teve essa dificuldade. O que aconteceu com Jonas, que o Senhor mandou levar a mensagem, e Jonas recusou, e a Nínive levar a mensagem de Deus, o que aconteceu ali é a clareza do que Deus queria fazer com Israel. Mas Israel teve dificuldade de entender isso. O próprio profeta Jonas, ele sabia como Deus era e se recusou a ir levar o recado de Deus, que ele sabia quem é Deus. Deus é um Deus justiça, a base do trono de Deus, justiça e juízo. Mas esse Deus, que a sua base é justiça e juízo, é um Deus também de misericórdia, longânimo, de longo ânimo, benigno, perdoador, que caminha até uma milha conosco para que nós possamos entender melhor a sua vontade e nós nos submetamos ao seu querer eterno. Israel não conseguia absorver isso,
profetas foram levantados da parte de Deus, como o profeta Elias e outros, uma série de profetas para trazer a mensagem dura para os reis de Israel, como o profeta Elias, como o profeta Jeremias, como o profeta Ezequiel. Jeremias até mandou lá a mensagem para o rei Ezequias, ele agarrou o rolo lá e jogou no fogo e queimou tudo. Hoje, de alguma maneira, está acontecendo assim também. Nós não estamos pegando a Bíblia e jogando lá no fogo para queimar, mas de alguma maneira nós estamos fazendo isso ao rejeitar o que Deus quer para a sua igreja nesse tempo do fim. Então essa nação não conseguiu dar o grau para o que Deus queria com ela. Mas Deus já sabia que isso ia acontecer. Mas ele insistia, porque é um Deus de misericórdia. Porque existe alguma coisa importante que eu quero ressaltar aqui agora. Tem coisa que Deus quer e vai acontecer. Ninguém pede. O profeta Isaías disse, operando eu, quem impedirá? Tem coisa que Deus não quer e não vai acontecer. Porque ele está no comando. E tem coisas que Deus não quer e permite acontecer. Muitas coisas Deus não queria que acontecesse em Israel, porque o plano de Deus era elevado para aquela nação de Israel. Mas Deus já sabia que Israel não aceitaria, era o que ele queria, mas ele sempre transigindo, porque querendo melhor, porque o nosso Deus ele é tremendo, para depois ninguém querer acusar, o que tu fizeste. Ninguém tem moral, nem moral eterna para acusar Deus nos seus feitos, nos seus projetos, na sua onipotência, na sua onisciência e na sua onipresença. Ele faz tudo perfeito, ele é soberano. Os homens tentam maquiar, dão interpretações, alguns estudam a Bíblia com segundas intenções, usam a Bíblia para combater a própria Bíblia. Eles procuram pérolas, segundo a visão deles aqui, que são pérolas preciosas para eles, procuram historinhas aqui, procuram versículos bíblicos, para com esses versículos bíblicos, essas histórias bíblicas, eles possam combater a própria Bíblia, sagrada palavra de Deus. Mas eles se enrolam porque não acontece. E o tempo vai passando, e até hoje a Bíblia continua aí, como poderosa palavra de Deus. E ela nos traz, a Bíblia é um livro histórico profético. E ela nos traz aqui a história, com todos os detalhes, da nação de Israel. Nação trabalhosa, difícil. E quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, essa nação trabalhosa de Israel, ela estava embaixo do Império Romano. César era o Todo-Poderoso, era o imperador todo-poderoso. Roma era a potência do mundo de então. E aquela naçãozinha de Israel, que se tivesse nas mãos de Deus, seria uma nação poderosa, não tinha Império Romano, nem Império Grego, não tinha nada, porque seria uma nação poderosa, mas como não se submetia a nação de Israel ao querer e à vontade da Torá, dos preceitos de Deus, das orientações de Deus através dos profetas, se tornava uma nação pequenina, insignificante. E com isso veio cair nas garras do Império Romano. E Jesus, quando nasceu, ele nasceu em Israel, sendo Israel dominada pelo Império Romano. Assim Deus permitiu, assim Deus quis. E Deus, vendo que Israel não dava o grau, como ele já tem todos os detalhes, conduz tudo com maestria, na linha da sua vontade, do seu querer, ele já mandou Jesus Cristo, porque por Jesus Cristo o Senhor levantaria uma outra nação para criar ciúmes em Israel, para que ele pudesse fazer o projeto dele com essa outra nação e depois voltar-se para Israel, e tornando essa outra nação com Israel uma só nação. Isso daqui a pouco vai acontecer. E Jesus Cristo, enviado como Filho de Deus, veio com
todo o projeto de Deus para Israel. Porém, Israel não entendeu. Tanto é que aqui nas Escrituras Sagradas, se permitam-me ler aqui, um texto que todos nós conhecemos. Evangelho segundo João, capítulo 1, o versículo de número 12 que nos diz. 11. Veio para o que era seu. Seu? Quem era? Israel. E os seus não os receberam. Que seus? Os judeus. Mas a todos, quanto receberam, a todos, quais são esses todos? As nações gentias. Todas as nações formadas como nações gentias, Brasil, no mundo de então, Grécia, e aqueles países rodeando Israel, Roma, e todos eles eram as nações gentias do mundo de então, cresceu, todos nós, tirando Israel, todas as nações somos como nações gentias. Então, esses todos aqui hoje, somos nós, brasileiros, americanos, japoneses, asiáticos, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somos filhos de Deus pelo poder de Deus. E como disse Paulo no capítulo 1, versículo de número 16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. E Jesus Cristo viveu toda a sua infância, cresceu, aos 12 anos, estava lá metido lá com os doutores, deixando todo mundo tonto e sem entender tanta sabedoria com um garoto de 12 anos. Cresceu, chegou à idade adulta, até de acordo com a idade que era estabelecida na velha aliança, Jesus iniciou o seu ministério, porque ele veio para isso, para fazer a vontade de Deus. Veio para Israel e proclamou a sua vontade para toda a nação de Israel. E trazendo só coisas boas. Por exemplo, dando vista aos cegos, levantando paralíticos, tirando Lázaro do túmulo, ressuscitando mortos em caixões que já estavam sendo conduzidos para o cemitério, como o filho da viúva de Naim, dando pão, 5 pães, 5 pãezinhos e 2 peixinhos, alimentando uma multidão de mais de 5.000 pessoas, fora as crianças e as mulheres, só os homens que foram contados. Você imagina quem tem o poder de fazer isso? Pegar pequenos pães, alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Você imagina? Orou e Deus agiu. Esse foi o Jesus que se manifestou à nação de Israel. Mas Israel não entendia. Porque o Messias para Israel estava no projeto de Deus, era um projeto de Deus. Porque Israel realmente estava esperando o Messias. Os profetas Jeremias, Isaías, todos os profetas falaram a respeito do Messias que viria para Israel. Todos falaram. Mas Israel, quando chegou o momento de o Messias vir, Israel não entendeu. Possivelmente esperava o Messias que viesse com as roupagens de Herodes, né? Nascido num palácio. Não. O Messias, o Filho de Deus, nasceu num lugar humilde, insignificante, lá que ele nasceu. E confundiu toda a nação. A sabedoria do Senhor Jesus Cristo deixava os homens boquiabertos, estupefatos. Tentavam sempre derrubá-lo, ou como que colocando uma caixa de banana numa interrogação, num questionamento, para ver se ele se enrolasse. E Jesus Cristo sempre os deixando mais enrolado ainda, mas se manifestando como Filho de Deus, como Salvador para a nação de Israel. Israel não quis. Jesus foi preso, acusado leviana e irresponsavelmente, acusações mentirosas, foi julgado por acusações mentirosas, foi condenado por acusações mentirosas e foi levado à cruz, crucificado. Ali, quando Jesus foi crucificado, ele não foi crucificado somente pela nação de Israel. A crucificação de Jesus, lá no alto do Gólgota, lá em Israel, lá na Palestina,
foi a demonstração da salvação de Deus através de um homem alcançando todas as nações. Aí Jesus não morreu só pela nação de Israel. E Jesus foi ao assunto aos céus, edificou a sua igreja, escolheu apóstolos, estabeleceu-os com autoridade para que desse prosseguimento à sua missão. E eles foram levantados, 12 apóstolos. Lá na frente depois vem o apóstolo Paulo, completando o ministério pastoral, o ministério apostólico, e a igreja proclamando o evangelho do Senhor Jesus, cheio de autoridade. Pedro é preso e é solto porque o Senhor o solta. Paulo também pregando. Passou. Os apóstolos foram embora. E líderes, pastores, foram assumindo a liderança das igrejas locais. E não assumir essas igrejas locais nas suas lideranças, alguns não tão enérgicos, zelosos, cuidadosos, como eram os apóstolos, e com a morte dos apóstolos, o tempo foi passando e parece que aquele passado glorioso da igreja primitiva, aos poucos foram sendo esquecidos e Deus começou a trabalhar daqui, de lá e de cá, uma epístola aqui por Paulo, outra ali por João, outra lá por Pedro, e isso no tempo e no espaço é compilado, é reunido tanto o Velho Testamento como o Novo neste livro que hoje é conhecido para nós como a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E aqui nos fala nitidamente a respeito da história de Israel, que fracassou. O que Deus queria, Israel não deu o grau. E veio a história da igreja. Hoje, nós somos o Israel espiritual estabelecidos pelo Senhor Jesus Cristo, a começar na igreja primitiva, há 2000 anos mais ou menos. E essa igreja, há 2000 anos, chegando até hoje, ela não foi destruída, ela não foi acabada, ela não morreu, ela está aí. E vieram, como disse, os apóstolos, foram sendo sucedidos por pastores, e já naqueles dias falsos profetas iam se levantando para perturbar a igreja, e começaram a introdução de alguns ensinamentos como a adoração de anjos e outros ensinamentos no seio da igreja para perturbar as igrejas locais. Paulo combateu muito bem isso na epístola aos Colossenses, que você pode ver. Também começaram os judeus que eram contra a igreja e contra o Senhor Jesus, começou a dizer que eles eram hereges porque tinha que se circuncidar, se não circuncidasse estava errado, e a igreja veio sofrer. E até o apóstolo Pedro, ele deu uma vacilada em cima disso aí. E veio a igreja caminhando através dos séculos. No ano 300, quando o imperador Constantino convocou todas as lideranças, porque Israel estava dominada. Aquilo que Pedro falou lá, Atos capítulo 1, versículo 6, que chegou o apóstolo dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Porque eles estavam esperando que Jesus Cristo, como Messias, viesse para arrancar a nação de Israel de debaixo do poder do Império Romano. E você sabe de uma coisa? O próprio Judas, apóstolo, que estava lá entre os apóstolos, ele se desiludiu. Sabia disso? Judas também se desiludiu, porque Judas, ali como integrante do grupo apostólico, que eram 12, eles esperavam, ele também, que esse Messias viesse para arrancar Israel debaixo do Império Romano. Judas queria isso, esperava isso, como todos os apóstolos esperavam isso. Mas com a resposta do Senhor Jesus Cristo, né, que o Senhor não vos pertence saber os tempos, já naquele dia, da maneira que Jesus Cristo foi trabalhando até chegar à cruz,
ou antes um pouco de chegar à cruz, até o momento da desilusão de Judas, porque ele veio acompanhando. Chegou esse não é o Messias, não. Judas vendeu o Senhor Jesus, Judas entregar o Senhor Jesus. Eu não gosto muito do termo em trair, não, porque quem trai Deus? Eu posso trair você, que você não sabe o que eu vou fazer. Você pode me trair, você não sabe o que você vai fazer contra mim. Trair Deus? Quando eu já tento fazer uma coisa, ninguém se esconde de Deus, então não tem traição. O que teve de Judas, porque o próprio Senhor Jesus estava vendo o que Judas ia fazer. Jesus já sabia de tudo, Jesus estava acompanhando. Judas perto de Jesus ou longe de Jesus, Jesus já sabia quais seriam os passos que Judas ia dar. Portanto, Judas, ele não traiu Jesus, ele entregou Jesus. Quando ele saiu, largou Jesus para procurar os soldados romanos, toda aquela turma de judeus, autoridade, para entregar Jesus, e Jesus já sabia. Jesus não foi tomado de surpresa, de repente tomou conhecimento que Judas o entregou. Não, ele já estava acompanhando tudo. Então não houve traição de Judas. Alguns escritores aqui, alguns hermeneutas, colocaram aqui trair, mas ele entregou, ele não traiu Jesus. Ninguém trai Deus, ninguém trai Jesus. Judas entregou o Senhor Jesus para ser preso, julgado, acusado, julgado, condenado e morto na cruz. Ele foi pelo seu caminho. E os apóstolos continuaram, não se desiludiram, porque Jesus veio, foi assunto aos céus, e porque não arrancou a nação de Israel debaixo do Império Romano, como os judeus esperavam, os apóstolos demais não se desiludiram, não. Eles ficaram firmes na fé. Muito embora Pedro passou por um momento difícil, né? Quando Jesus estava lá preso e a turma foi lá, não, eu não sou não. Um momento de negação, coitado. Mas aquilo foi amargoso para ele, uma grande experiência. Mas os apóstolos firmes, não nos tirou debaixo do Império Romano, mas esse é o Messias, esse é o Senhor. Os sinais estão aí, claro que Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus encarnado. Os apóstolos ficaram firmes nesta convicção até descerem à sepultura. Não negaram o nome do Senhor, a não ser Judas, que foi pelo seu caminho. E essa igreja, na história que ela vem desde a igreja primitiva, chegando lá no ano 300, que Constantino ficou lá nervoso por causa... Que igreja é essa? Que povo é esse que enfrenta o império? Que povo é esse? Que os romanos passam perto deles, saúdam, em vez de eles falarem saúda a César. Eles não respondiam saudação a César. Essa não era a resposta dele, porque a saudação dos servos de Deus da igreja primitiva era outra. Salve César! Tinha que saudar César. Todos que passávamos pelos outros. Quando os romanos, as autoridades passavam perto dos judeus, dos crentes, seguidores do Senhor Jesus Cristo, formando a igreja primitiva, quando os saudava, salve César, Jesus Cristo é o Senhor. Não é salve César, não. E isso chegou ao conhecimento do Império Romano. A história mostra isso claramente. Chegou ao conhecimento lá do alto do Império Romano, onde estava César. E o tempo vai passando. Isso começou a incomodar. Já que não vamos convidar essa turma. Alguns apóstolos, aliás, bispos da época, não aceitaram o convite do imperador Constantino. Mas uma boa parte dos bispos do mundo de então, que não eram tantos como hoje, eles foram a essa reunião. Aí foi uma armadilha satânica. Para quê? Para acabar com a igreja do Senhor Jesus. Para matar a igreja do Senhor Jesus. E os que não foram, permaneceram firmes. Aí veio do ano 300 para frente, até chegar no tempo da Reforma Protestante, que eu quero falar mais um pouco sobre isso, que foi do ano de 1517 a 1648, tempo da Reforma. Quando se fala em Reforma Protestante, se fala em Martinho Lutero,
o grande bispo Martinho Lutero. Então, gente, o tempo é longo, mas eu vou resumir isso. A gente volta na segunda etapa depois, ok? Vamos ter uma segunda etapa. Então, existem duas correntes que a turma só consegue ver uma corrente. Constantino convocou e dali veio. De 300 até chegar a Martinho Lutero, uma contestação dentro da que vai iniciando conhecida Igreja Católica Apostólica Romana, vindo até a reforma de Martinho Lutero. Mas não conseguem ver a lateral, uma igreja que veio sofrendo. Aqui, um caminho de Constantino até chegar à reforma, dos bispos que aderiram à proposta de Constantino. E foi se sucedendo, e vieram os ritos, vieram os ensinamentos enganosos, que não batem com as escrituras, até chegar em Lutero. Esse é um caminho. Tem outro caminho, que quase não se fala nele, não dá ibope, dá trabalho para pesquisar, mas que veio essa corrente, caminhando até chegar à reforma. Mas que corrente é essa, pastor? De uma igreja anônima, de uma igreja como que no escuro, de uma igreja sofrendo por essa primeira corrente aqui, de uma igreja que os crentes vinham sendo massacrados porque não queriam aceitar o que estava se propondo nessa linha de caminhada da Igreja Católica Apostólica Romana até chegar a Martinho Lutero. Essa igreja anônima que vivia no escuro, não tinha nomenclatura, mas era a igreja anônima de crentes que vieram seguindo no martírio, sendo decapitados, sendo mortos. Botava lá estendido, amarrava uma corda aqui, porque não queria aceitar a autoridade papal, nem aquela linha de chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Amarrava uma corda aqui, amarrava outra aqui, e botava um cavalo aqui, botava até ficar um pouco esticado, agarrava outra corda aqui e botava até a pessoa ficar como que flutuando na perna, e na outra perna a pessoa como ficasse flutuando, mas estava esticado para os cavalos que estavam parados. E chegavam lá os algozes, aqueles carrascos, entre aspas, com o nome de religioso, até com a autoridade dos bispos da corrente primeira católica romana. Você vai negar esse Jesus, vai aceitar a autoridade papal, o que nós estamos expondo aqui, ou você vai ficar do outro lado? Eu não abro mão de Jesus Cristo nem da sua verdadeira igreja. Lá perto daquele cavalo já estava um carrasco com um chicote na mão. Lá perto daquele outro carrasco já estava um carrasco com outro chicote na mão. Lá, 4. E aí, aquele que começou a questionar, aquele servo de Deus esticado, dava-lhe uma chibatada no cavalo, outro animal, e saía braço para um lado, braço para o outro lado, perna para o outro lado, perna para o outro lado, e ficava o cavalo correndo, arrastando uma perna, um braço. É assim. Ou se não, colocava lá, fiava a cabeça e ficava a guilhotina lá. Você vai aceitar a autoridade papal ou não? Não, fico com Jesus Cristo. Louco, acabou, cabeça para um lado, corpo para o outro. Não se fala nessa igreja. Pouco se fala nela. A realidade é essa. Mas essa igreja veio até chegar no tempo da reforma. Aí houve a reforma protestante. Eu confesso, eu até surpreendo as pessoas, porque muita gente abre a boca para dizer: não, a reforma protestante foi uma bênção para a igreja. Uma bênção? Como uma bênção? Primeiro que Martinho Lutero não foi levantado para defender a igreja. Martinho Lutero foi levantado
que a cabeça dele começou a abrir para defender a Igreja Católica contra alguns preceitos papais, mas ele não queria sair do catolicismo. Ele não se levantou para proclamar um projeto de Deus, não. Tá claro, a história mostra isso. Mas as pessoas não gostam de aceitar isso. As 95 teses de Martinho Lutero, que ele afixou lá no castelo de Winterby, na Alemanha, você vai ver uma daquelas teses, algumas são contra a Escritura Sagrada, que ele defendia o purgatório. Já viu? Olha bem as 95 teses de Martinho Lutero. Então, não foi essa a igreja que o Senhor quis. Martinho Lutero queria continuar dentro do catolicismo romano, desde que algumas coisas, de certa maneira, até aceitavam a autoridade papal. E aí, a igreja de Martinho Lutero. A igreja foi uma até o ano 300. A igreja foi outra até do ano 300, a Reforma Protestante de Martinho Lutero. De Martinho Lutero até hoje, a igreja é outra. Esses dias, aliás, eu ouvi um vídeo, ele me escapuliu pelas mãos, mas eu estou atrás dele, de um grande líder aí no meio evangélico brasileiro. Ele dizia: a reforma fracassou. Por que fracassou? Nós precisamos de uma outra reforma. De uma outra reforma. O que nós precisamos, sabe o que, meus queridos, que me acompanham nesta oportunidade? É de uma ação poderosa na igreja para um retorno às Escrituras Sagradas, à Palavra de Deus. Aí eu vou chegar lá. Aí o Senhor, usando o apóstolo Paulo, Pedro, aliás, retificando e corrigindo, e afirmando, o Senhor, usando o apóstolo Pedro, falou sobre os tempos da restauração de tudo. Por quê? Atos 3, 19 a 21. Por quê? Porque Deus estava vendo que a sua igreja entraria por um caminho de frieza espiritual, de mundanismo, de heresia. Essa é a grande realidade, de apostasia. Que Deus estabeleceu um tempo, que são os tempos da restauração de tudo, para ele começar a agir dentro do projeto da onisciência, onipresença, onipotência dele, no tempo e no espaço. Aí Deus permitiu, de Martinho Lutero para cá, o que aconteceu? Se a reforma foi bênção, bênção para dividir os crentes em denominações evangélicas, todos têm a mesma Bíblia. A mesma Bíblia. A mesma Bíblia. Mas cada um puxa para cá, o outro puxa para lá, outro não aceita isso, outro não aceita. E a Bíblia, o ensinamento é único para todos nós. Mas nós, por conveniências convencionais, de assembleias gerais, de sínodos, de presbitério, de denominações, nós não conseguimos nos ajustar dentro das Escrituras Sagradas à Palavra de Deus. Aí, lá no início da igreja primitiva, o Senhor Deus, usando o apóstolo Pedro, falou sobre a restauração de todas as coisas. Nesses tempos, plural, estão implícitos, nesses tempos da restauração de tudo, estão implícitos a igreja do Senhor Jesus, a nação de Israel e o universo. Mas isso vamos falar mais para frente. Eu quero mostrar que Deus, na história, que ele conduz a história dos homens e ele conduz a história da sua igreja, e o diabo, a látera, sempre trabalhando para sufocar, abafar um grande projeto de Deus, que é a restauração da sua igreja agora no tempo do fim. Não adianta teólogo querer puxar para lá, não adianta hermeneuta querer puxar para o outro lado, não adianta exegeta querer dar outra interpretação, que não tem jeito. Deus vai fazer o que ele quer e não tem satisfação a dar a ninguém não, nem a mim, nem a você. Deus faz e acabou. Deus é o Senhor, ele está no controle de tudo. Ou pensa que o Senhor não vai fazer uma coisa no meio do seu povo? Essa igreja vem gemendo através dos séculos, chegou agora nos nossos dias. Aí, na profecia,
que Deus usou o apóstolo Pedro para falar sobre os tempos da restauração de tudo, que Jesus edificou a sua igreja, a igreja dele. A igreja não foi destruída, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que aconteceu à igreja foi um momentâneo desfiguramento da beleza da glória de Deus na igreja. Por quê? Por 3 coisas: mundanismo, apostasia e heresia. Essas 3 coisas, ervas do inferno, na verdade, estão tirando o brilho da igreja. Aí vieram da reforma para cá. Se a reforma foi uma bênção para dividir o povo de Deus, reforma foi uma bênção para dividir o povo de Deus em denominações evangélicas. Deus nunca deu nenhuma orientação a nenhum líder, a nenhum profeta, ainda que esse profeta bota fogo pela boca. Deus nunca deu a nenhum homem, ainda que ande em santidade na sua presença, a revelação e a autoridade para fundar e criar uma denominação evangélica. Eu vou parar aqui porque o tempo se vai, nós já temos um bom tempo aí, né? E quero voltar ainda a esse assunto. Essa é a primeira parte, mas eu vou voltar num momento como este, né? Para dar continuidade a esse assunto que ele não se esgota numa palavra de 50 minutos. Não tem muita coisa para eu falar, e quero falar sobre a obra de Deus no Brasil, as fases que a obra de Deus no Brasil passou. E alguns usam as suas argumentações venenosas, como flechas venenosas, para tentar aniquilar ou mesmo desacreditar esse grande feito de Deus na terra, que é a obra da restauração de tudo. O engraçado é o seguinte, que os hermeneutas se reúnem para combater a obra com suas argumentações, mas debates são feitos. O que mais me causa espanto, que os debates que são feitos, debates em rádios AM e FM do Brasil, eles fazem os debates, por exemplo, entre uma doutrina bíblica. Eles não convocam um pastor da obra para debater. Eles são os donos. Aí se reúnem nesse debate os pastores denominacionais. Aí eles reúnem ali. Aí pega o texto sobre o ósculo santo e mete o pau. Pega o texto de avarou Zé o véu para profetizar, mete o pau. Mas eles não dão oportunidade de um pastor participar da obra de Deus na terra, que são homens levantados por Deus, que tem a capacidade do Espírito de Deus, como eles dizem que tem, e não duvido, mas não convidam para entrarem nesse debate. Quando eles debatem um assunto bíblico, é sobre o véu, sobre o ósculo santo, sobre o lava-pés, sobre o batismo em rio, sobre a igreja identificada pelo nome do lugar que ela está localizada, não convidam um pastor para esse debate. Eles botam pastores das várias denominações, porque os pastores das várias denominações vão meter o pau na obra e na doutrina. Isso é covardia. Isso é covardia, tem que chamar homem de Deus. Temos homens de Deus credenciados aí, que podem defender com maestria, triunfalmente, com a graça, o poder, a unção do Espírito Santo em suas vidas, essa doutrina bíblica para a igreja no tempo do fim. Isso é interessante, mas eu vou dar prosseguimento a isso, estamos só começando. Essa é a primeira parte deste assunto sobre Israel, sobre a igreja agora no tempo do fim e a obra de Deus na terra. Eu vou fechando por aqui e convido a você para a próxima oportunidade. Possivelmente será no próximo sábado mesmo, se Deus permitir. Estaremos aqui neste horário para darmos prosseguimento a esse assunto, com detalhes, né? Porque já tivemos alguns momentos de dissabores, mas isso não embaça nem desacredita o que Deus está fazendo, que é portentoso. A obra de Deus não tem a ver com um grupinho. A obra de Deus, ela tem caráter universal. Repito, a obra de Deus não está restrita a um grupinho. A obra de Deus, ela tem caráter universal. Porque se nós fôssemos defender que a obra de Deus está com um grupinho, nós estaríamos defendendo heresia. E a Bíblia, ela combate heresia.
Porque se disser que a obra de Deus está restrita a um grupinho, e os demais servos de Deus são o quê? São salvos ou não são salvos? Tem o seu nome escrito no livro da vida ou não tem? Foram comprados com o sangue de Jesus ou não foram? Quer dizer que se a obra é só um grupinho, os servos de Deus que estão por aí, quando quer ingressar um de nossas igrejas, ele tem que começar do zero, quase que aceitar Jesus outra vez. Isso é heresia. E isso é heresia, e nós não podemos aceitar a heresia. Repito, fechando a minha palavra pastoral para dar prosseguimento a esse assunto, que tem muita coisa para esclarecer, para trazer, para iluminar, despertar e abençoar o povo de Deus, que muita gente na obra não sabe, mas vai conhecer para a glória do nome do Senhor. Então, a obra de Deus fechando não está restrita a um grupinho. Saia fora disso. A obra de Deus tem caráter universal. Agora, eu tenho o privilégio, não é que eu sou bonzinho não, de entender uma coisa, como você, meu irmão, possivelmente que esteja me ouvindo, entende que outros servos de Deus não entendem. Por exemplo, eu entendo pelas escrituras que nós temos que nos saudar com o ósculo santo. E a pandemia, esquece pandemia no momento, pandemia é outro assunto que depois eu entro. Mas vamos lá, é uma honra para mim entender que nós temos que cumprir as escrituras, saudarmos uns aos outros com o ósculo santo, é bíblico. Agora, se o outro servo de Deus não entende, vamos orar. Senhor, desperta o teu povo, restaura a tua igreja. E a nossa oração não é chamar ele de rebelde, de apóstata, de herético, ele é rebelde, temos que acabar com esse exagero que existe no meio do povo de Deus. Temos que fazer o que Deus quer. Fazendo só o que Deus quer, a Bíblia ainda diz que nós somos o quê? Servos inúteis. Então, fechando, vamos dar continuidade, que a obra de Deus não é um grupinho, a obra ela é de caráter universal, e vamos aos meandros, desde quando Deus começou a despertar no Brasil, lá pelos idos de 1958, 59, 60, década de 60, chegando até o nosso dia, sobre a grandiosidade desse grande projeto de Deus na Terra, que é a obra bíblica da restauração de tudo. É a ação de Deus. Mas, pastor, o que significa a obra bíblica da restauração de tudo? É a ação de Deus no tempo, no espaço, trabalhando na sua igreja, para que a sua igreja volte a viver o cristianismo bíblico e primitivo. Eu ouço tantos debates que pastores falarem, para mim são incoerentes. Não, a igreja precisa voltar a ser igreja primitiva. Mas como se eles não querem? O mundanismo está lá dentro, não quer fechar as portas para o mundanismo. Permite de heresia estar lá. Como? Temos que voltar a viver o cristianismo bíblico, neotestamentário, primitivo, de uma igreja que vivia a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, mas vamos prosseguir nessa grande jornada que estamos começando e vamos dar prosseguimento em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, vamos orar ao Senhor nosso Deus, mas que Deus nos abençoe. Amém. Convido você para orar comigo. Vamos orar. Nosso Deus, o nosso Pai, agradecemos-te por este momento de discorrer sobre este assunto, ainda que em síntese, a respeito da nação de Israel, que não entendeu o teu projeto, mas é uma nação existente que tu amas e tu tens um plano tremendo, retumbante com esta nação de Israel neste tempo do fim, e com a tua nação Israel espiritual, que é a tua igreja, o sacerdócio real, a nação santa, o povo eleito do Senhor. Aceita a nossa oração e continua a trabalhar nos corações. Eu sei, Senhor, que são muitos os oponentes, os contestadores, os questionadores, não com bom propósito, até alguns com péssimos propósitos, porque estão arraigados em espírito denominacionais e não bíblicos. Mas desperta-os e manifesta a tua glória fazendo a tua obra, e continua conosco para sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Queridos, Deus nos abençoe. Você está na página da Igreja Jardim Alcântara, no Facebook, IG Jardim Alcântara. Olha só, compartilhe essa porção que trouxemos aqui de uma pequena história de Israel e da igreja, e vamos continuar, né? Compartilhe isso, que eu tenho certeza que vai abençoar muita gente, e vamos prosseguir na próxima oportunidade, e depois estaremos entrando também no YouTube, em nome do Senhor Jesus. Abraço a todos, aqui de Jardim Alcântara eu me despeço, abraçando a todos vocês com amor e carinho no coração, e termino dizendo: com a graça abundante, transbordante, superabundante do Senhor Jesus Cristo, mesmo em meio aos ventos contrários, e que não são poucos, nós chegamos vitoriosos até aqui. Deus é conosco. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.